E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai ouvir, ao final, a coletiva do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras venceu o São Bernardo aí nas quartas de final do Campeonato Paulista, 1-0, garante a sua vaga aí nas semifinais. Aguarda ali o confronto entre o Red Bull Bragantino. Tenho a minha cola aqui e o Botafogo de Ribeirão. É isso, né? Antes de mais nada, né? Antes de ouvir a coletiva do Abel, vamos fazer o giro pela rodada, tá? Porque o Palmeiras a gente falou. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo do Palmeiras. Um jogo bem equilibrado. Ambas as equipes tiveram as suas oportunidades, mas o Palmeiras é aquela velha história que a gente fala, né? Quando a gente fala da tradição, a camisa pesa, né? Quando a gente fala isso, esse jogo do Palmeiras não ficou muito evidente, né? Mas é aquele típico jogo que a gente fala, cara, nos momentos decisivos, aquela equipe que tem mais camisa acaba saindo bem sucedida porque aproveitou bem as suas oportunidades. Aproveitou uma oportunidade, vamos ser sinceros, né? E o São Bernardo teve grandes oportunidades e não conseguiu aproveitar, muito por conta também do Everton, né? O goleiro palmeirense teve. Os caras ficaram bravos, né? Pediram penalidade. A gente já vai falar sobre tudo isso, né? Reclamaram muito ali de uma possível marcação de penalidade que a Edna, a árbitra da partida, não marcou. Mas vamos embora. Campeonato Mineiro, Cruzeiro 0, América Mineiro 2. Um resultado, cara, que deixou o torcedor cruzeirense. E após o giro pela rodada, a gente vai fazer um giro pelas notícias e falar um pouco mais sobre o Cruzeiro, né? Mas, assim, antes de mais nada, antes da gente ir pro giro pelas notícias, né? Que o torcedor xingou o Ronaldo, a gente vai passar por tudo isso, um pouco sobre o que aconteceu no vestiário, né? A participação do D'Alessandro, um, um desabafo do Pesolano, técnico do Cruzeiro, mas, cara, é importante a gente destacar assim, o América foi mais eficiente, de fato foi, o Cruzeiro teve as suas chances, mas essa aqui é a clara demonstração da diferença entre duas equipes. Duas equipes do quê, né? Diferença do quê? Que você quer dizer com isso? Uma equipe de Série A e uma equipe que está voltando para a Série A. Essa é a grande diferença, tá? Não tô falando. E aí, antes de você se exaltar, eu não tô falando de tamanho, de tradição, de história, de títulos conquistados. Eu tô falando de momento. O América é uma equipe de Série A que está na Série A, que ficou na Série A de forma tranquila, que tem um elenco consolidado, um trabalho de consolidado com o Wagner Mancini. Do outro lado, também tem um trabalho consolidado, mas é um elenco em formação, um clube que está voltando para a Série A, então tem muita coisa para se ajustar. E essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Se o torcedor fica bravo, xinga o Ronaldo, que não tem nada a ver com isso, está apenas fazendo a sua gestão e para mim de forma muito racional, né, dentro das possibilidades do que é viável para o momento da equipe. Agora, o torcedor se vendeu uma ilusão de que voltar para a Série A com a melhor campanha na história da Série B era significado de que o Cruzeiro estaria em nível competitivo para disputar na Série A, né? O torcedor se vendeu essa ilusão, ninguém vendeu essa ilusão para o torcedor, né? Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Pouso Alegre 2, Tombense 2, Campeonato Gaúcho, Ipiranga 0, Grêmio 0, Internacional 4, Esportivo 1, partida que o Inter saiu lá atrás, hein? E aí teve gol de Alemão, teve gol de Luiz. E aí depois deslanchou, mas saiu atrás, né? Deu um. O torcedor. Você toma um gol, né? Depois de perder um Grenal, o torcedor fica, né? Que isso, gente? Que isso? Novo Hamburgo 1, São José 2, Juventude 1, Brasil de Pelota 0, Avenida 0, Caxias 1, São Luís 2, Aimoré 1. E estão definidas aí as semifinais, né, do Campeonato Gaúcho. Vamos passar pelas tabelas, pela tabela dos campeonatos, né, rapidinho. Esse aqui é o Campeonato Paulista, né, que eu falei. O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0, está na semifinal, aguarda Bragantino ou Botafogo. E a gente vai, esse jogo vai ser no domingo, né? E Corinthians vai jogar no domingo também contra o Ituano. São Paulo joga na segunda-feira, também no Allianz Parque contra o Água Santa e vai definir aqui o quem vai passar para a semifinal, né? Vamos para o Campeonato Gaúcho, de novo, fazendo o nosso tradicional, quem sabe faz ao vivo aqui, vamos dar um pouquinho de zoom boa. Ipiranga vai enfrentar o Grêmio, o Caxias vai enfrentar o Internacional.
cenário perfeito e se desenhado para que a gente tenha um Grenal na final, com todo respeito aos adversários, mas quem poderia estragar a festa é o Juventude, equipe que até o ano passado estava na Série A, né? Ficou em quinto, hein? Não tá fácil, né? Não tá fácil para ninguém. Campeonato Mineiro aqui, o Cruzeiro numa grande desvantagem. O jogo foi na Arena do Jacaré, grande desvantagem, tá? Precisa ir pro próximo, sim, vai ter que ir pro próximo jogo para vencer por 2-0 para levar para as penalidades ou 3 gols de diferença, né, para ganhar o título não, para ir para garantir a vaga na final direta, né? Então, a situação é muito difícil, eu acho muito complicado essa reviravolta, que eu acho que é possível, o que eu falei, nessa partida o Cruzeiro teve as suas possibilidades, as suas chances de fazer o gol. Teve bola na trave, né? O goleiro do América tem umas 2 bolas na trave, né? Matheus Cavicchioli fazendo defesas importantes, enfim. Então, o goleiro do América aqui. Então, assim, falei, cara, vamos passar pro giro pela giro das notícias, né? Que a gente vai focar em Cruzeiro. Então tá aqui, tá? Ah, pô, eu esqueci de deixar os créditos. Eu sempre esqueço, mas antes tarde do que nunca, Globoesporte.com, onde a gente viu a rodada do dia, onde a gente vai ver essas notícias em relação ao Cruzeiro, todos no Globoesporte.com, no site do GE. Então entra lá, dá uma moral, confere o conteúdo, lê a matéria na íntegra, né? Se você é torcedor ou se você é apenas simpatizante, quer saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Tá? O Ronaldo admite abatimento por reações da torcida do Cruzeiro e rebate críticas. Dia muito triste, tá? Então o torcedor foi lá, ficou chateado, né? Ele falou, rebateu as reações, alegando fazer trabalho doloroso para recuperar o Cruzeiro. E aqui foi um post que ele fez, né? Tem até aqui embaixo, acho que tem, né? Hoje foi um dia muito triste para mim, não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte, é importante ressaltar isso, de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital, mas obviamente isso vai levar muito tempo. O Pesolano, em coletiva, a gente ouviu, né, após o clássico contra o Galo, ele falou: ah, daqui a 5 anos o Cruzeiro vai ser a melhor equipe da liga, né? Ah, cara, cada vez mais fica mais evidente que vai levar muito mais tempo para isso acontecer. Se é que vai acontecer, eu acho que o Cruzeiro pode voltar a ser uma equipe competitiva, estar entre as equipes de ponta da Liga Brasileira, né? Das equipes do Brasil, mas é um trabalho de longuíssimo prazo, cara. 5 anos, para mim, é mais de 10 anos, tá? Para o Cruzeiro voltar a figurar ali entre os que são favoritos a tudo, né? Quando um dia a gente vai falar quem são os favoritos a tudo, Cruzeiro. Eu acho que é um trabalho de mais de 10 anos, tá? E o torcedor que me desculpe, mas falei e vou repetir, o torcedor meio que se vendeu uma ilusão pela campanha que o Cruzeiro fez na Série B. E assim, eu falo que eu acho a gestão Ronaldo boa, só que o Ronaldo também se empolgou, eu acho, tá? Ele em nenhum momento, não, nem ele, nem o Pesolano algumas vezes sim, mas o Ronaldo não ia em rede social, até porque isso gera um cancelamento, se é que a gente pode dizer assim. Não ia em rede social falar, gente, isso aqui é um trabalho, assim, isso que vocês estão vendo é muito legal, é muito bacana, mas isso aqui não é a Série A, tá? Ele nunca foi. Esse era o trabalho dele, não o trabalho do Pesolano. Fez o outro, falava, calma, um trabalho de informação ainda. Esse ano no Campeonato Mineiro ele já falou, ah, às vezes eu me empolgo, só que eu tenho que lembrar que isso é um trabalho ainda de reconstrução, né? É um trabalho de... O Pesolano foi isso, o técnico do Cruzeiro. Então o torcedor se vende uma ilusão, achando que, nossa, agora vai, né? Tá muito longe disso. É só olhar para o Botafogo, por exemplo, equipe que virou SAF, que eu acho que hoje está consolidada, apesar do trabalho do Luiz Castro ter dado uma oscilada e muita gente já questionar o Luiz Castro como treinador, falar, o cara teve 1 ano e o time deu essa oscilada, né? Tem gente já pedindo a cabeça do Luiz Castro, acredite se quiser. E o trabalho que está consolidado, oscilação todo mundo vai passar e melhor que passe agora no começo do ano, né? Mas o Carioquinha, né, apelidado carinhosamente, Carioquinha não vale nada, né? Mas já querem derrubar o Luiz Castro, né? Enfim, cada um sabe o que quer, né? Cada um sabe o que quer para o seu clube de coração. Vamos seguir aqui, após a derrota do Cruzeiro, D'Alessandro intervém. Prender o português é bom, né?
intervém em discussão no vestiário, né? Então, parece que houve uma discussão no vestiário. Eu nem não sei quem foram os protagonistas, tá? Que é logo após o fim da partida. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, né? Os atletas deixaram rapidamente o gramado e aí houve o bate-boca entre os jogadores dos corredores do estádio. Os seguranças entraram, né? É segurança, hein? Parece que a discussão foi acalorada, hein? Recém-contratado, né? O D'Alessandro foi contratado para a gestão do futebol e logo após os anos se acalmarem, o D'Alessandro assumiu a palavra, adotou um tom firme com os atletas, né? Isso não funciona, disse e repetiu em determinado momento. A gente não tem tudo que o D'Alessandro falou, né? Tem apenas esse trecho. Mas o Pesolano falou sobre isso, né? Eu peço perdão ao torcedor cruzeirense, eu não vou ouvir o Pesolano, a gente vai ouvir vai de Abel Ferreira hoje. E ele fala, né, que algumas coisas são normais. E eu concordo com ele, assim, imagina se no vestiário todos estivessem com a boca fechada e felizes. Isso sim seria um problema, né? Concordo com o Pesolano. Agora, discussões acaloradas também não é muito legal, né? É óbvio que a cobrança ela tem que existir, isso é normal. Se todo mundo quer ganhar, se todo mundo quer vencer, a cobrança tem que existir, mas sempre dentro do respeito. A gente não sabe, obviamente, o tom, eu tô falando aqui, mas eu não sei qual foi o tom da discussão, né? Mas o D'Alessandro já iniciando o seu papel, a gente espera que ele consiga fazer um bom trabalho aí nessa gestão do elenco, tá? Vamos embora, vamos de Pesolano, né? Pesolano fala, desabafa sobre Cruzeiro, defende Ronaldo e revela: sofro, choro e bato na parede, né? Então, deixou um desabafo, né? Deixou um certo desabafo. Gosto muito do torcedor do Cruzeiro. Me sinto muito identificado com ele. Mas não se esqueçam, o Cruzeiro está na Série A. Mas se não chegava o Ronaldo, o Cruzeiro estaria na Série B ou na Série C. Não podemos esquecer. Não podemos ter memória tão curta. Falou tudo o Pesolano para mim. O torcedor, falei e vou repetir, o torcedor se vendeu uma ilusão. E o Ronaldo, assim, eu falei, o Ronaldo eu acho eles tão boa, sim, mas o Ronaldo também não fez nada para frear, né? Enquanto tá todo mundo reagindo bem nas redes sociais, tá dando clique, tá dando engajamento, isso é muito bom, né? Isso é muito bacana, mas em nenhum momento, eu acho que eu falei, talvez até o fenômeno tenha se vendido uma ilusão por um certo momento, né? Vamos sofrer, vamos sofrer não só esse ano, vamos sofrer por 2 ou 3 anos, eu acho que mais, tá? Tá sendo otimista o Pesolano. Tem que ter coragem para ser treinador do Cruzeiro hoje. Em 2, 3 anos o Cruzeiro ainda vai estar pagando dívida. Por isso que eu acho que ainda vai continuar sofrendo, tá? Não estou falando da capacidade, nem da capacidade do Pesolano e nem dos atletas que vão chegar em 2, 3 anos. Mas são atletas, o orçamento vai seguir limitado em 2, 3 anos. Tá? 2, 3 anos vai continuar um orçamento limitadíssimo. Não um bilionário que chegou no Cruzeiro e está injetando dinheiro, como fez o John Textor, né? É o Ronaldo. O Ronaldo, obviamente, tem a grana dele, mas ele não injeta a grana dele, pessoal, né, no Cruzeiro. Ele vai em busca de parceiros, ele vai em busca de soluções, né? O que eu acho melhor até, porque isso é mais sustentável, né? O dono, obviamente, que o dono ficar injetando grana, isso é muito sustentável, né? Mas o dono com o John Textor americano, ele quer retorno. É uma coisa, o rei do Catar comprar uma equipe do Brasil, aí essa equipe, desculpa, da noite pro dia ela vai se tornar uma superpotência. Fora isso, não, né? Fora isso, não. Superpotência de elenco. Agora, de projeto de trabalho de treinador, isso leva tempo. Então, não estou questionando a capacidade de todo mundo de 2, 3 anos, mas vai continuar pagando dívida. Em 2, 3 anos, em 5 anos, talvez mais de 5 anos, ainda vai estar pagando dívida. Dívidas que deveriam ter sido pagas já há muito tempo. Né? É isso que eu estou falando. Então vão continuar sendo dívidas urgentes, vão continuar sendo dívidas que vão comprometer o orçamento do futebol do Cruzeiro. Por isso que eu acho que em 2, 3 anos, não é só em 2, 3 anos que o Cruzeiro vai sofrer, não. Vai sofrer por mais tempo, tá? Tem que ter coragem para ser treinador do Cruzeiro hoje, não só do Cruzeiro, de várias equipes, né? Tem que ter coragem para ser dono do Cruzeiro hoje, e não só do Cruzeiro, de tantas outras equipes. Tem que ter coragem para vestir a camisa do Cruzeiro hoje. Só peço para ter paciência. Falou tudo o Pesolano. Às vezes sofro, me fecho em casa e choro e bato na parede. Mas tenho que entender o momento do Cruzeiro. E se vocês amarem o Cruzeiro, entendam o momento, né? Isso aqui, obviamente, é o discurso que o Pesolano fez, o discurso que a gente sempre faz aqui no podcast, né?
Mas o torcedor, a gente sabe que é muito apaixonado, e eu sempre falo aqui, o torcedor tem o direito legítimo de vaiar, né? Só que agora é tarde. Agora o Cruzeiro, a agremiação, a associação, não existe mais. Esse é um novo Cruzeiro. Esse é um Cruzeiro que pertence ao Ronaldo. Esse é um novo clube, essa é uma nova equipe. Então você pode vaiar, você pode fazer o que você pode espernear, você pode xingar o Ronaldo. Ronaldo Gordão vem nessa satisfação, você pode fazer o que você quiser. Agora não tem mais essa de dirigente que vai na onda da torcida, não, tá? Vocês vão continuar vaiando, xingando o Ronaldo e não vai acontecer nada. A gestão do Ronaldo vai seguir fazendo o que ele acha melhor para o Cruzeiro, gostando do torcedor ou não. E o Pesolano vai continuar no Cruzeiro gostando o torcedor ou não. Eu acho que o torcedor não quer a cabeça do Pesolano, então não é nesse o ponto que eu quero chegar. Mas se de repente oscila mais e o torcedor vai falar que tem que comprar jogador, tem que trazer um novo treinador, como acontece agora com o Botafogo, por exemplo, que a galera vai. Que o torcedor vai falar, pô, o Pesolano tá aí há um ano, né? E tava na Série B, mas isso é uma leitura muito rasa, né? Às vezes. Tá aí há um ano e o clube tá oscilando a essa altura, né? Não tem mais como faz o torcedor. Alguns, né? Pô, eu tô falando torcedor, mas alguns torcedores do Botafogo, vão ser justos aqui. E alguns torcedores cruzeirenses protestam, né, em relação contra a gestão. Criticando, né? Contra não, mas criticando a gestão Ronaldo. Isso aí, a hora de cobrar, de pegar no pé, já passou, né? Já passou. Esses torcedores que hoje criticam o fenômeno, eles perderam a oportunidade de fazer isso no passado, de cobrar, né, medidas drásticas, colocar o clube nos eixos, mas enquanto estava ganhando Copa do Brasil, estava tudo certo, né? Tava tudo muito legal, né? Então, cara, agora é tarde, por isso que eu falo, agora é tarde. Você pode. Eu sempre falo aqui, o torcedor, e muitos treinadores falam, o torcedor, ele tem o direito, o torcedor nem sempre ele tem razão, mas o torcedor tem o direito de vaiar, de cobrar, ele tá pagando ingresso, né? Ele vai lá, ele põe a sua paixão dentro de campo, eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Agora, é o que eu falei, você pode cobrar o quanto você quiser, o fenômeno vai fazer porque o clube é dele. Se ele quiser vender, se ele quiser declarar falência, ele faz, ele é o dono. Né? Ele é o dono. Então, assim, você fala, não, ele não é maluco. Ele faz o que ele quiser. Declara falência do Cruzeiro e vou para Espanha, vou morar lá, não volto mais pro Brasil. E aí? Né? E aí? É por isso que eu falo, a hora de cobrar já foi faz tempo, né? Agora, não, agora sim, pode criticar, pode protestar, lógico que pode, mas agora não vai resolver mais nada, né? No passado, quando tinha os dirigentes que iam na onda da torcida, se tivesse se tivesse sido feita a cobrança da forma correta, aqueles dirigentes iam na onda da torcida, né? Mas dói muito você passar um período de vacas magras, né? Para você ajustar o clube. Dói muito, né? Então, falei, agora é tarde, né? Infelizmente, lamentavelmente agora é tarde. O Cruzeiro tá num caminho de reestruturação e é isso, cara. O que ficou nessa partida evidentemente é a diferença de duas equipes. Uma equipe que está na Série A, está consolidada na Série A, e outra que está em reconstrução, né? Que veio da Série B agora. É um clube de Série A hoje, é um clube que acabou de voltar da Série B. Né? Está em reestruturando, vai se reestruturar, vai seguir em reestruturação. E, de fato, eu concordo com o Pesolano. Não fosse o Ronaldo, talvez o Cruzeiro podia estar simpatizando com uma Série C. Né? Complicado, né? Complicado. Vamos da coletiva de Abel Ferreira, né? Fala um pouco do jogo. Acho que não vou falar do jogo, não. Vamos para a coletiva direto, porque assim, se a gente olhar o placar, um placar bem magro, né? 1-0, uma vitória importante do Palmeiras. E eu iniciei falando sobre isso, né? Da diferença entre a equipe com mais camisa, né? Esse tipo de jogo que a gente vê, esse tal do peso da camisa, né? Do peso da camisa. Cara, a equipe do São Bernardo é uma equipe muito ajustada, é uma equipe muito boa. O Alex Alves é um grande goleiro. O São Paulo aí, é, Rogério Ceni, que fica pedindo contratação, que falta jogador por posição. Eu acho que o Rogério Ceni podia pedir para o pessoal do departamento de futebol olhar com carinho, né, pro Alex Alves, porque o Everton fez um grande jogo, fez grandes defesas, mas o Alex Alves, o goleiro do São Bernardo, também fez uma grande partida, tá? Com grandes defesas, foi um
um cara importante para cara, manter a vitória do Palmeiras em 1-0 apenas. Poderia ter sido 2, poderia ter sido 3. São Bernardo teve chance de fazer 2 e 3 também. Mas no outro lado, um goleiro de seleção, um goleiro gigantesco. Talvez a oportunidade mais clara do jogo inteiro, ele saiu muito bem do gol, né? Fator importante, a defesa do Palmeiras continua muito exposta. Se jogar assim, o Campeonato Brasileiro vai tomar muitos gols, tá? Porque ali adversários de muita camisa e tem jogadores mais decisivos no Campeonato Brasileiro. Então, esse problema defensivo do Palmeiras de estar permitindo muitos arremates dos adversários, não é de hoje que eu falo isso, talvez desde o meio do Campeonato Paulista, primeira metade do Campeonato Paulista, fase de grupos do Campeonato Paulista, eu venho falando isso. O Abel vem exaltando a força do elenco, dos resultados, da sua defesa, mas é um time que vem se mostrando muitas fragilidades defensivas, né? E o Everton vem segurando a bronca e garantindo um placar de 0, garantindo que o Palmeiras não tome mais gols, né? Graças ao Everton. É óbvio, sim, é importante você ter um grande goleiro, mas antes do ano passado, pelo menos, o Palmeiras tomava poucos gols, não só pelo fator Everton, mas também pelo fator da defesa, que nenhuma bola chegava nele, né? Tinha jogo que o Everton ficava lá apenas fazendo número, que a bola não chegava nele. Agora não. A bola chega direto todo o tempo e adversários de um nível técnico muito inferior ao Palmeiras. Então, assim, isso é uma coisa. O Abel fala, vocês gostam de ver só a parte ruim. Ele para mim, na minha opinião, ele ficar exaltando apenas os números, a defesa do Palmeiras, a quantidade de gols que vem tomando. Ele também ele tá vendo só ele tá vendo só o lado bom. Ele não tá vendo o lado ruim, né? Opinião minha. Porque eu falei assim, eu não me preocuparia com o Palmeiras, porque eu sei que o Abel é um perfeccionista e ele entende que isso é um problema muito sério. Ele entende que isso é um problema muito sério e que no Campeonato Brasileiro esses erros não podem acontecer, né? Por isso que eu falo assim, tem treinador que fica vendo só a coisa boa, só a parte boa, isso me preocupa. O Abel, nesse caso, não. Mas é fato que o Palmeiras segue deixando muito espaço para os adversários. Agora, numa semifinal, pode pegar um Red Bull Bragantino. O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino na fase de grupos, mas aquilo lá não vai se repetir, tá? Oh, perdão, gente. Aquilo que aconteceu, aquela vitória não vai se repetir. O trabalho agora do Bragantino, que tem novo treinador, né? O trabalho está mais consolidado, a equipe está mais ajustada, vai ser um cenário diferente, tá? Ai, caramba, agora eu preciso tossir de novo. Mutei aqui o microfone, peraí. Nossa, agora. Gente, quem tá pegando aqui? Peraí. Não sei se tem uma poeira aqui, caramba. Tô até lacrimejando aqui. Vambora. Acontece, né? Acontece. Mas o São Bernardo ficou na bronca na reclamação com uma possível marcação de penalidade. O Marcos Rocha, né, o lateral do Palmeiras, ele foi tirar a bola da grande área, ele dá uma canelada na bola. Vamos ser sinceros, ele tá com o braço meio aberto, a bola bate no braço dele e, e a arbitragem manda seguir, né? Até É, eu acho que o árbitro de vídeo validou, né, a marcação da Edna, juíza principal do jogo, e ela nem foi revisar, se eu não me engano. Foi revisar? Eu acho que não foi revisar, né? E aí o jogo seguiu, o São Bernardo ficou muito na bronca por esse lance, mas, cara, eu vou ser sincero com você, para mim não foi pênalti, tá? Eu vi muita gente falando, o São Bernardo foi roubado, o Palmeiras foi favorecido, isso que é complicado você jogar, colocar um time menor contra um time maior, porque a arbitragem em alguns momentos vai se omitir. Para mim não foi pênalti, tá? A questão do pênalti, sempre falo aqui, a questão do pênalti, qual que é é que esse pênalti costuma ser esse tipo de lance costuma ser marcado pênalti no Brasil, né? É isso que pega. É a falta de critério, né? E é isso que eu mais critico a arbitragem, é a falta de critério. Mas esse tipo de lance, qual que é a regra, a única regra em relação à marcação de penalidade por mão na bola, né? É a intenção. É a intenção. Se você se recordar do pênalti do Palmeiras na final do Mundial,
foi marcado um pênalti pro Chelsea ali, já nos acréscimos, né, na prorrogação, e o Luan tá com a mão meio aberta, tal, a bola bate no braço dele. Pra mim aquilo lá não é pênalti. Não é pênalti, mas ali o entendimento é que o atleta ele vai fazer a barreira para a bola não ir pro gol, ele tá com o braço aberto, ele assume o risco, né? O que alguns árbitros podem entender é isso, de que o Marcos Rocha está com o braço um pouco aberto, talvez representasse um movimento antinatural, e por isso a marcação da penalidade, porque ele assume o risco, né, da bola acertar no braço. Para mim, eu fico com essa, de que, não, cara, não há intenção no lance, tá? Uma coisa assim, se a bola rebate nele, se a bola resvala na perna do Marcos Rocha e bate no braço, aí de fato não é pênalti, não tem nem como. Só que ele faz o gesto de dar o chutão. Só que ele dá uma canelada, né? Ele erra o chutão. Ele faz o chutão intencionalmente, mas o braço, para mim, não é um movimento antinatural. Ele não bate na bola de forma intencional. Então, por isso que não é pênalti. Mas se o torcedor do São Bernardo reclama de uma penalidade aí, Palmeiras ainda no começo do jogo, primeira metade do jogo, quando ainda estava melhor que o São Bernardo, né? Que o Palmeiras começou melhor e o São Bernardo cresceu do meio para o final do primeiro tempo. Cresceu muito, só deu o São Bernardo. No primeiro tempo eu acho que o São Bernardo foi muito melhor que o Palmeiras e aí o segundo tempo foi do Palmeiras, né? Porque aí é um time de força física, o São Bernardo, e aí começa a cansar um pouco, dá mais espaço e o Palmeiras cria um pouco mais, especialmente apostando na velocidade. E nesse primeiro tempo ainda, quando o Palmeiras estava melhor, teve um cruzamento na área, cruzamento, escanteio na área, e o Gustavo Gomes foi para a disputa de bola, ele toma uma abraçada no pescoço ali. Para mim aquilo é muito pênalti. Para mim aquilo foi pênalti. Não foi marcado nada. Foi entendido como uma disputa normal de bola. Eu até não tomei nota aqui do jogador do São Bernardo que faz a cobertura, que faz a proteção da bola, mas ele vai claramente. Aquilo lá é uma ação intencional. Aquilo é uma ação intencional para impedir que o outro atleta chegue na bola, chegue na disputa de bola. Para mim, isso é a minha interpretação, né? Ele intencionalmente coloca o braço ali para trás, ele projeta o braço para trás, ele acerta o rosto do Gustavo Gomes, que não consegue pular para disputar a bola. Aquilo para mim é mais pênalti que o lance do Marcos Rocha. Então, se você acha que o São Bernardo foi prejudicado, para mim o Palmeiras também foi prejudicado. Eu não acho que foram lances absurdos, né? Que absurdo não ter marcado. Não acho. Acho que se não marcou para os dois, tá tudo certo. No primeiro jogada foi entendido como uma jogada de jogo, uma disputa de bola normal pelo espaço, o que eu discordo. Esse para mim foi um pênalti de fato, não foi marcado nada. Eu vi muita gente falando, não, isso aí não foi nada, não foi nada, mas para mim é o que eu falei. Há uma intenção, há uma ação intencional de impedir que o Gustavo Gomes vá para a disputa de bola. Por isso que é por isso que é penalidade para mim, porque ele faz uma ação intencional de impedir a disputa da bola. E ele acaba acertando o rosto do adversário. Ele tá de costas, ele projeta o braço, ali não é uma ação sem querer. Para mim não é uma ação sem querer, é uma ação premeditada, né? É uma ação premeditada. Por isso que para mim é mais, não acho que tem que marcar pênalti. Eu acho que se a árbitra não viu, ela que vê o lance na velocidade normal. Se ela não viu, ela entendeu que não houve. Por isso que eu falo, eu não condeno nenhuma das marcações, só que eu acho que a primeira, que eu tô falando, a do Palmeiras, a favor do Palmeiras, eu acho que foi mais pênalti que a favor do São Bernardo, né? É que a do São Bernardo talvez fique mais escandaloso porque a bola bate no braço. Mas para mim, eu falo, é a intenção, né? A intenção, a gente se marcasse o pênalti nos dois, para mim também não estaria aqui reclamando. Não marcou, também não estou reclamando. Só não estou muretando, estou dando minha opinião do que eu acho que foi. Agora, você pode achar que eu estou errado, você pode me criticar, mas eu falei, cara, é a interpretação que eu tenho. E assim, é interpretativo, né? Por que foi marcado ou por que não foi marcado? É interpretação. Interpretação da jogada. Então, por isso que não acho que houve um erro crasso de arbitragem nos dois lances. O Palmeiras consegue o gol com um cruzamento na medida do Gabriel Menino para o Rony. O Rony ali, ele sobe sozinho, né? Um atleta que não é muito alto, cabeceia sozinho e faz um belo gol, né? E aí, dos dois lados, houveram outras oportunidades. Destaque para o Bruno Tabata, né? Essa foi a grande surpresa do jogo, na minha opinião. Bruno Tabata,
um cara que não vinha entrando bem no Palmeiras, não vinha entrando bem, ele sempre entrava mais no segundo tempo. Toda vez que entrava, não entrava bem, surpreendeu a escalação como titular e deu muito certo, né? Deu muito certo. O Abel me parece que ele quer resgatar essa ideia de ter dois meias mais de criação e dois atacantes, né? Dois atacantes, que seria o Rony e o Dudu. E ele explica um pouco sobre a saída do Endrick, que para mim faz todo sentido, mas além da questão tática, eu acho que também é para preservar o jogador, né? Eu acho que o Abel está sentindo o Endrick muito ansioso e ele mesmo se pressionando e se cobrando muito. Então ele deve ter conversado com o atleta, ó, vou te deixar no banco, você não vai entrar, mas eu quero que você entenda que você vai entrar quando. Eu acho que ele tá querendo tirar o peso do Endrick, sabe? Ó, tira o peso até ele sentir que o Endrick tá leve de novo. E aí o Endrick entra como um franco atirador na partida mais uma vez, como foi no final do ano passado. Um garoto muito jovem, entrando apenas como um franco atirador, né? Sem pretensão nenhuma, só para ser feliz, só para curtir o momento, só para se divertir. Ele começa essa temporada com muita responsabilidade como titular. E o Abel talvez tenha entendido que, cara, é um garoto muito jovem, eu não posso delegar essa responsabilidade para ele ainda. Então eu prefiro que ele entre para se divertir. Talvez quando num jogo que o resultado esteja garantido, um pouco mais sossegado, ele entra simplesmente para ser feliz, né? Eu acho que essa é a ideia do Abel, né? De poupar, de preservar um pouco, não da cobrança da torcida, mas dele mesmo, né? Dele mesmo, que ele está se pressionando, ele está se cobrando muito para ser um protagonista, né? E ele não precisa, de fato, ser um protagonista. Ele tem que entrar para se divertir e para fazer a festa com a torcida, né? Vambora, né? Vamos de Abel, fiquei falando do jogo. Vambora. Depois, à medida que o Abel for falando, a gente fala um pouco mais do jogo. Vamos seguir com a coletiva do professor Abel Ferreira. Com o Tabata, e o Tabata dizia assim: eu não sou um ponta agudo, eu sou um meia armador. E ao longo desse Campeonato Paulista, a posição que você mais mudou, você mudou muito pouco o time ao longo do campeonato, mas a posição. Gente, pedir desculpas, eu vou voltar um pouco aqui, porque eu não deixei os créditos, né? Eu sempre esqueço de fazer isso, na pressa, né? TV Palmeiras Fã, canal oficial do Palmeiras no YouTube, né? Então entra lá, se inscreve no canal. Se você é torcedor, eu sempre falo aqui, se você é torcedor, já passou da hora, né? Se inscreve, pelo menos, se inscreve para você receber notificação do Palmeiras, do seu clube de coração. Deixa o like no vídeo se você gostar das palavras do Abel Ferreira. E agora sim, né? E se você não precisa ser torcedor do Palmeiras, não. Você pode ser simpatizante do futebol, do Palmeiras. Entra lá também, se inscreve, dá uma moral pra galera da TV do clube, tá? Agora sim, né? Voltei um pouquinho, vamos de novo. Tá perguntando sobre o Bruno Tabata. Sou um meia armador. E ao longo desse Campeonato Paulista, a posição que você mais mudou, você mudou muito pouco o time ao longo do campeonato, mas a posição que mais mudou é essa posição do lado direito. Queria que você explicasse qual foi a intenção com a escalação do Bruno Tabata, se tinha algo a ver com os três zagueiros do São Bernardo que podiam bloquear a entrada da área e forçar um jogo mais articulado pelo lado, e como você avalia a atuação do Bruno Tabata nesse jogo, que ele ofereceu de diferente, não sendo um ponta agudo e sendo um meia armador jogando para aquela posição do campo. Diz-me como treinas, eu digo-te como é que jogas, não é? É um jogador que nós conhecemos muito bem. Eu lembro-me de estar a treinar a equipa B do Sporting Clube de Braga e ele era jogador do Portimonense e jogava naquela posição com o falecido António Oliveira, um grande treinador português. Portanto, nós conhecemos-lo muito bem. Depois, no Sporting, ele fez várias vezes uma posição de mais interior. Adaptou-se. Ele achava que quando chegasse aqui, o nosso ritmo era o ritmo que ele estava acostumado atrás, mas nós aqui treinamos com muita intensidade, a concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando, não é? Chegou numa altura difícil, a meio de uma temporada, entrou logo em jogos da Libertadores e é isto, um jogador que tem uma mentalidade de campeão, porque ele vem de ganhar títulos também, chegou aqui de um clube que ganhou títulos, tem que ser resiliente e ir à procura da melhor forma, do melhor momento e está disponível para jogar ou na ponta, na posição 11. Claro que ele não é um jogador um ponta agudo, ou seja, que corre mais para a frente sem a bola. Ele é um jogador que gosta de ter a bola e depois ir para cima, como faz o Giovani. E, portanto, nós tivemos uma conversa com ele, fruto também do trabalho dele e da resiliência dele. Acho que fez um excelente jogo hoje. Conseguiu, pelo menos, de alguns, o respeito e viu-se pelas palmas quando saiu. E é que estes jogadores precisam. Estes jogadores e os nossos torcedores, aqueles mais
como eu, mais chatos, né? Aqueles treinadores que são aqueles adeptos mais chatos, né? Que nunca estão contentes com nada, porque também há desses torcedores. Acho que hoje também aplaudiram a exibição que ele fez, mas a minha intenção ao metê-lo era espaçar bem aquela linha de 5. Esta equipa podia vir em 5-3-2 ou em 3-4-3, e portanto nós estávamos preparados para isso e acho que fez uma excelente partida. E falando, né, começando, dando uma ideia do porquê que ele queria, qual a intenção dele com o Bruno Tabata, né? Diz que é um atleta que pode jogar de ponta, mas mais de meia também. E o repórter até pergunta, né, que o perguntado falando com o Bruno Tabata, né? Ele falou que é um cara mais de meio campo e tudo mais. E a ideia era justamente isso, era abrir a linha do São Bernardo, sabia que era um time que ia jogar com uma linha de 5 atrás, né? Os 3 zagueiros mais 2 laterais, e a ideia era ter o Bruno Tabata para abrir um pouco essas linhas, né? Então, cara, por isso que eu sempre falo, eu gosto bastante quando o treinador fala da parte tática, porque... e depois ele fala um pouco da história do Bruno Tabata. Era um jogador que ele já conhecia, e que é um cara que foi resiliente, porque ele não entrou bem, né? De repente chegou, achou que ia ser fácil se ambientar. Talvez fosse fácil de se ambientar, mas não no esquema do Abel, né? Um cara que tem 500 mil jogadas, né? Brincadeiras à parte aqui, mas tem muitas e muitas jogadas, tipos de jogo, formação tática, né? Comportamento dentro de campo. E nisso eu acho que o Bruno Tabata e vários outros jogadores ainda não se adaptaram, né? Alguns atletas ainda estão levando tempo para assimilar, para ver o desenho do jogo, para cumprir com a função tática. Então, o Tabata mostrou dessa vez, ele até falou, alguns torcedores até o aplaudiram merecidamente porque fez uma grande partida. O Palmeiras bateu mais um recorde neste ano. Foi o primeiro time na história do Campeonato Paulista a chegar 10 semifinais consecutivas, né? Desde 2014 o Palmeiras chega nesta fase, um recorde absoluto na história da competição. Queria que você falasse sobre esse duelo de hoje, a melhor campanha contra a segunda melhor campanha, e o quanto este duelo contra o São Bernardo também ajuda na preparação agora para a sequência de semifinal e eventualmente uma final de Paulista. Muito boa pergunta. Primeiro é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho de equipa. Segundo, valorizar muito o que esta equipa de São Bernardo fez. Um bom treinador, uma equipa muito bem organizada, muito forte, muito competitiva, a saber o que faz com bola, a saber o que faz sem bola. A terceira melhor campanha de sempre, desde que existe esta competição no atual formato. E o único problema que esta equipa teve, foi apanhar um adversário como o Palmeiras. Foi o único problema que eles tiveram. Apanhou pela frente uma equipa muito organizada, muito competitiva, com responsabilidade toda de jogo, porque São Bernardo tinha zero responsabilidade de jogo 2, mas valorizar muito aquilo que eles fizeram. Muito boa equipa mesmo, como te disse, um treinador jovem, da minha idade, brasileiro. Como te disse, estávamos à espera destas dificuldades, pela campanha que fizeram, né? Jogaram contra o São Paulo, jogaram contra o Corinthians, jogaram esse tipo de jogos e mostraram sempre uma atitude competitiva muito, muito forte, e portanto, dar os parabéns ao nosso adversário, mas como te disse, o único problema que eles tiveram foi apanhar um Palmeiras pela frente que teve que se transpirar muito, num duelo, na minha opinião, num bom duelo entre duas equipas, num bom duelo, um jogo bem disputado, onde no final saiu o Palmeiras vencedor, que era aquilo que queríamos. Abel, boa noite. Foi perguntado sobre a questão São Bernardo, né? E teve a infelicidade de pegar o Palmeiras, né? Regulamento do campeonato. A gente vê muita gente criticando, e eu faço coro também em relação ao formato do campeonato, né? Porque é no mínimo bizarro. Apesar de, assim, aquela velha história, todo mundo assina, né? Então ninguém pode reclamar. Mas a gente não assinou, então a gente pode criticar, né? Os clubes, no caso, ninguém pode reclamar. Mas poder reclamar pode, mas todo mundo assinou, né? O presidente do clube vai lá e assina embaixo. Então, não deveriam reclamar de forma... Por isso que a gente fala. Eles não... Mas, obviamente, que tem o direito de reclamar. Mas a gente não assinou nada. A gente pode criticar, né? Todo mundo pode criticar, mas a gente, como não teve o papel disso, a gente pode falar o que quiser, né? Pode falar o que quiser. E eu não concordo com o regulamento da forma como é. Acho que, assim, o primeiro do grupo enfrentar o segundo do grupo, eu acho que até vale, dependendo de alguns cenários, como aconteceu com o Corinthians. Agora, o grande problema é que o Palmeiras, as duas melhores campanhas do campeonato estavam no mesmo grupo, né? Então, assim, é no mínimo bizarro. Se o São Bernardo pega um
cai para pegar, por exemplo, um outro adversário, seria um jogo duríssimo também e poderia passar também. O problema é pegou o Palmeiras logo de cara, né? Das melhores equipes do Brasil logo de cara. Então, assim, coisas, peculiaridades do campeonato, né? Mas é aquela coisa, assim, não dá para você prever também que isso vai acontecer. Quando todo mundo assim, ninguém vai imaginar que as duas melhores campanhas vão estar no mesmo grupo. E assim, não é que uma campanha é uma super campanha e a outra é uma campanha meia boca, porque todo o resto do campeonato foi ruim. Não, a primeira campanha foi excepcional e a segunda foi também excepcional. Quem iria imaginar que isso ia acontecer, né? É muito improvável disso acontecer. Acabou acontecendo. Só que aí é que eu falo, aí você vai colocar exceções. Ah, não, se o segundo colocado tiver uma distância de tantos pontos com o primeiro, muda a configuração. Aí também é complicado você ficar mudando, colocando peculiaridades, particularidades. Então, eu acho que isso tinha que ser mais. Cara, assim, tinha que ser mais bem estudado, né? Como é que ia fazer. De repente o primeiro enfrenta o último, não sei, né? O primeiro, o mais bem colocado, né? Classificado, pega o pior classificado, enfim, eu não sei, cara. Acho que a forma como aconteceu esse ano, talvez façam algumas equipes repensarem, né? Na hora de assinar o regulamento, ou talvez não. Talvez eles vão falar, cara, foi muita exceção que aconteceu, né? Foi muita exceção. Aconteceu. Isso foi bom para o Palmeiras de um certo ponto, que o Palmeiras continua se mantendo muito bem preparado, pegando um grande adversário, né? Então, para a semifinal já sofreu um pouquinho, né? Já foi testado o emocional. Então, tá, para a semifinal, o Palmeiras está bem, né? Sofreu nesse jogo. Não foi um jogo fácil para o Palmeiras, né? Hoje, no segundo tempo, em duas bolas, o Dudu acaba não concretizando a jogada de uma forma que ele esperava. Em uma delas, ele inclusive mostra a chateação, chuta a bola nas arquibancadas e tudo mais. Internamente, há alguma leitura de vocês, da comissão técnica, e até mesmo junto com o jogador, né, de por que ele não tem ainda apresentado uma constância como nas últimas temporadas, ainda, claro, no início de ano, e essa pressão que o próprio jogador ele atrai para si mesmo, né, ciente também da capacidade que ele tem por toda a história que ele já fez com a camisa do Palmeiras. De que forma vocês têm trabalhado, e ainda mais hoje nessas chateações, né, na forma com que ele demonstra que ele não está satisfeito com o que ele tem apresentado também? É normal, é fruto da ambição dele, porque ele quer triunfar, quer nos ajudar, e isso é normal na mente de um jogador vencedor, quer sempre performar bem, mas o mais importante é quando um jogador não está ao seu nível, que há sempre jogadores que podem ajudar, e nós, por isso é que somos um time. Dependemos todos uns dos outros, dependemos todos da nossa dinâmica, e portanto o mais importante é isso, é perceber que nem sempre vamos estar ao mais alto nível todos, mas por isso é que dependemos todos uns dos outros. Eu corro por ti, tu corres por mim, e assim é o espírito de grupo da nossa equipa. E temos já aí jogo, não sei se vai ser no sábado ou no domingo, e ele vai ter outra oportunidade outra vez de jogar e de nos poder demonstrar toda a sua qualidade, mas isso faz parte. O importante é que sejas resiliente e que entendas que há coisas que temos que melhorar, e ele sabe disso, e portanto nós estamos aqui para o ajudar, como fazemos com todos os jogadores. E o importante é, quando um ou outro jogador não estiver ao seu nível, que apareça um Tabata, que também teve numa forma menos boa, que apareça um Rocha, que apareça um Murilo, que apareça um Piquerez, porque o jogo é um jogo coletivo, onde dependemos todos uns dos outros, e quando um não estiver tão inspirado, tem que ter outro para o ajudar, e nós nos seguramos sempre naquilo que é o trabalho da equipa, e isso é que é o mais importante. É sobre o fator Dudu, né? Dudu não vem tendo uma boa temporada, de fato, né? Ele ainda não fez gols nessa temporada. E o Abel destaca algo forte no grupo do Palmeiras, que é justamente isso. Quando um não tá bem, o outro corre pelo outro. Então, no coletivo, essas dificuldades elas acabam sendo superadas, né? Porque é um time que, no coletivo, eles conseguem um supra a necessidade do outro, né? Se é que a gente pode dizer assim. E quando se tem esse coletivo muito consolidado, né, a gente vê o resultado dentro de campo. Então, o Dudu pode não estar fazendo uma grande temporada até este ponto, mas é uma questão de tempo, né? A gente sabe do que o atleta pode fazer, do que pode entregar. A mesma coisa eu falei do Endrick, né? O Endrick não vinha fazendo gols, mas ele vinha fazendo boas partidas. As últimas que ele fez não foram tão legais, né? Não foram tão legais. E aí eu ouvi alguns críticos, né? Ah, mas um jogador de 15 anos, né? Pegou zagueiros experientes e não conseguiu fazer nada. Eu acho que não. Acho que não. O Endrick já fez várias partidas contra vários zagueiros experientes e ele foi bem sucedido no final do ano passado e no início dessa temporada.
Eu acho que ele entrou na roda porque ele mentalmente ele se desgastou, né? A cobrança que ele faz, a pressão que ele colocou em si mesmo, mexeu com o jeito dele de jogar, mexeu com a alegria dele dentro de campo e ele começou a se questionar, né, em algumas decisões, em algumas coisas que ele fazia, por isso que ele caiu de rendimento e por isso que eu acho que ele acabou saindo ele acabou saindo, perdendo a titularidade. Eu acho que ele vai deixar de ser titular. Eu acho que o Abel ele vai jogar com o Bruno Tabata com dois meias, como aconteceu no ano passado com o Veiga e o Scarpa em dado momento da temporada. Eu acho que esse é o esquema que o Abel vai adotar. É um esquema que eu acho que ele gosta mais, né? Dá mais possibilidades de criação para o Palmeiras. Né? O Palmeiras fica mais perigoso, tendo um centroavante decisivo como o Rony, o Palmeiras fica mais perigoso. Então acho que esse é o caminho que ele vai, e não só pelo mau momento do Henrique, mas é para tirar mais, como eu já falei antes, para tirar a pressão do garoto, né? Porque ele entre no jogo com a partida já um pouco mais consolidada e ele entra simplesmente para se divertir, para ser feliz. Né? Quem sempre está inspirado parece que é o Rony, né, Abel? Ele faz umas coisas que a gente, às vezes, não, fez um gol de cabeça hoje no meio de três zagueiros gigantescos, o incansável. Você falou já constantemente dele, eu queria insistir nessa questão de a importância que ele tem justamente quando a gente percebe que outros ainda não estão no nível físico, no nível técnico, e a entrega e o que esse cara consegue te ajudar, né, no jogo. Não é mim, é nós. Ele sabe perfeitamente as características que tem, as qualidades que tem. E tem uma coisa, é resiliente, nunca dá um lance por perdido. Procura sempre ajudar a equipa naquilo que ele sabe que é mais forte. E nós queremos é isso, é que um jogador, se recebe uma bola ou duas ou recebe três, o que nós queremos é rendimento dos jogadores, é que eles tenham capacidade, porque cada um sabe aquilo que tem que fazer, quer nas tarefas ofensivas, quer nas tarefas defensivas, e ser rigoroso nesse comportamento que foi o que nós tivemos na primeira e na segunda parte. E o Rony, eu acho que eu se tivesse que definir a característica de um brasileiro ou do povo brasileiro, está todo, na minha opinião, está todo ali, numa personagem, numa pessoa, num indivíduo que vocês conhecem tão bem como eu a história de vida dele, né? de um resiliente no meio do meio da grande dificuldade, mas que quando tu tens um sonho e trabalhas e persistes, tudo é possível. E eu revejo ali muito aquilo que é a essência e o espírito de um brasileiro, está toda inspirada nele. Não é, como já disse, não é aquele jogador driblador, né? Nota 10 na técnica, mas compensa com outras características, e nos dias de hoje nós temos que ser bons em tudo, não é? Não adianta ser muito bom, já vos disse, não adianta só ter 50% do jogador, que é tecnicamente muito bom, depois é preciso tudo o resto, a disciplina tática, a mentalidade, a resiliência, o rigor tático, isso depois tudo somado faz dele um jogador muito competitivo, e fico feliz porque não fui só eu que estive atento a tudo o que ele fez, e só é surpresa para quem não trabalha com ele, portanto parabéns ao selecionador, porque de facto viu ali alguém que empresta tudo o que tem à equipa, e hoje só se ganha se nós percebermos que o coletivo está à frente do individual e que ninguém é indispensável e que todos são precisos. E ele, como te disse, numa palavra só, para mim, resume tudo aquilo que é o espírito verdadeiro de um puro sangue brasileiro. Professor, boa noite. E o Abel dando uma moral pro Rony, né? Não vou falar muito sobre o que o Abel falou do Rony, mas é uma coisa que eu queria destacar rapidamente é como o Rony ele melhorou vários fundamentos, né? Finalização, às vezes ele dá umas caneladas na bola, mas ele melhorou muito finalização, arrisca a bicicleta, você vê a plasticidade e a facilidade que hoje ele executa o movimento da bicicleta, ele não fez mais nenhum gol, né? Mas quando ele tenta, você vê a facilidade que ele tem hoje para fazer esse movimento, como ele faz o movimento de cabeça nesse gol, não é o primeiro gol de cabeça dele nesse Campeonato Paulista, então é impressionante como ele melhorou os fundamentos dele, né? Todos os fundamentos. Esse é um destaque que eu queria deixar, por isso que eu acho que o acabou sendo convocado, porque é um cara que todo mundo via que, pô, não é um atleta para seleção, mas o quanto ele melhorou, né? Quanto ele foi evoluindo graças ao trabalho dele mesmo, né? Cara, de ir além, né? Eu sou muito bom como ponta, assumiu a posição de centroavante, mas mais do que isso, ele vem melhorando vários fundamentos, né? Para de fato se tornar cada vez mais centroavante. Porque ele era um cara só de chute, não era um cara de cabeçada, sequer de bicicleta, né? Ele tá melhorando, com as duas pernas, bicicleta, cabeçada, então posicionamento dentro de campo, né? A forma o lugar que ele tem que estar, a leitura de jogo. Então ele tá melhorando muito em vários fundamentos, né? Esse é o destaque que eu queria deixar.
Boa noite. Acho que a sua preocupação e a do time era a bola aérea, né, do São Bernardo, que é um time muito alto. Mas contra o Corinthians eles conseguiram marcar um gol no início da partida e contra o São Paulo também. E eles venceram esses 2 jogos, contra São Paulo e contra Corinthians. A maior preocupação do Palmeiras era não tomar esse gol primeiro, porque era um time muito alto e muito forte, e seria muito difícil, de repente, estar indo buscar o resultado, porque é um time muito bem treinado. Olha, fizemos uma análise muito bem feita deste adversário. Parabéns à minha comissão técnica por isso. E nós percebemos que é uma equipa que dos 0 aos 15 minutos tinha já 8 golos feitos. E era uma equipa que, quando se apanha à frente do resultado, é muito difícil de bater, como eu te disse, vou aqui voltar atrás. Uma equipa bem treinada, bem organizada, que sabe aquilo que faz dentro do campo com e sem bola, muito competitiva, um bom treinador, mas o único azar que eles tiveram hoje, como te disse, foi apanhar um Palmeiras a top, e isso é muito bom. Portanto, é darmos continuidade ao nosso trabalho e pensar já no próximo jogo. Abel. Aqui foi perguntado, né, em relação à estratégia do jogo para encarar a equipe do São Bernardo, e o Abel falou, né, do estudo que eles fizeram, né, a equipe técnica dele, do estudo que eles fizeram do São Bernardo, de que é uma equipe que faz gols ali do 0 aos 15 minutos de jogo, e depois disso é muito difícil tomar gol. Então o Palmeiras teve essa preocupação de não tomar gols primeiro. E eu falei, cara, nos primeiros 15 minutos, para mim, só deu Palmeiras, né? Não foi perigoso, é aquela coisa, não foi perigoso, né? Não teve risco de gol, não teve nada disso. Mas teve mais posse de bola, tentou ter o controle do jogo, não deixou o São Bernardo ter a bola, né? Não deu essa... Depois sim, depois talvez de 20 minutos do primeiro tempo só deu o São Bernardo, mas no início não, né? No início não. E aí o Everton foi gigante, teve a sua parcela de responsabilidade em conseguir manter o placar em 0-0. E aí depois, com 0-0, o Palmeiras, né, segundo tempo, consegue levar para o segundo tempo. Aí sim há uma queda física, não só do São Bernardo, mas o Palmeiras tem mais recursos, né? E aí acaba fazendo gol, e no segundo tempo foi melhor, na minha opinião. Boa noite, tudo bem? Pelo fato de a imprensa não acompanhar mais os treinamentos no dia a dia, e por essa oscilação inicial do Tabata no ano passado, você deve imaginar que causou uma certa surpresa a escalação dele. Muita gente imaginando ou especulando o Endrick, o Giovani e o Tabata confirmado. Mas mais até do que a ausência do Endrick entre os titulares, chamou a atenção também o fato dele não ter entrado no decorrer da partida com 5 trocas. Eu queria te perguntar, você citou há pouco, ao explicar a presença do Tabata, que ele tem treinado muito bem. Nesse primeiro momento de oscilação na carreira do Endrick, você espera um pouco mais de entrega dele no dia a dia? Essa é a minha pergunta. Olha, não, e ele, daquilo que são as tarefas que nós lhe pedimos, porque ele, quando jogou, nós jogámos com 2 centroavantes, o Rony de um lado e o Endrick de outro. Eu, se desse estes jogadores à marcação destes 3 zagueiros, era fácil para eles. Então só deixámos um na frente, que era o Rony, 2 bem abertos, e estes zagueiros deles aqui à procura de ninguém. Nós não demos a marcação a estes dois zagueiros que estavam à espera dessa marcação, e nós não demos. O médio interior do lado da bola, que era o menino de um lado e o Veiga do outro, tinham que ajudar os pontas desse lado para fazer combinações com o homem de fora do corredor, com o lateral que estava para fora. Portanto, se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Endrick, ia ser fácil para eles. É 3-2, com a sobra de um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Endrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de 5 e ter jogadores a chegar de trás para a frente. O zagueiro, o nosso centroavante, o ponta e o meia do lado contrário à bola. Este jogava como segundo central, umas vezes o menino, outras vezes o Veiga. Esta foi a nossa intenção quando metemos o Tabata aberto. Uma boa pergunta, porquê que eu não meti o Endrick? Muito simples, porque o Navarro é muito maior, e nós sabemos que esta equipa, um dos pontos fortes é a bola parada, não é? E nós sabemos que então a troca do centroavante que fiz foi exatamente essa, foi refrescar na frente. Podia ter metido o Endrick, mas preferi por isto, por saber que o Navarro nos dá também essa bola aérea, é mais alto. O Endrick é um jogador muito mais agudo, muito mais de procura de espaço, e depois na bola parada íamos tirar vantagem em relação a isso. Mas o Endrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber, o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação. Porque se há uns que andam menos bem, há outros que andam bem. O Tabata apareceu muito bem, o Rony apareceu bem, o Veiga teve bem, o Zé bem, o menino a espaços muito bem, depois começa a chegar ali aos 60, 70, estou-lhe sempre a dizer posição, que ele começa a querer andar por todo lado, posição, né? Enquanto ele consegue estar focado e tem energia para pensar no que está a fazer, ele está num nível muito, muito bom, e isso é que nós queremos, por isso é que isto é uma equipa de futebol. Nos momentos em que há determinados jogadores que não estão tão bem, porque vai acontecer com a nossa equipa e com todas as outras equipas, esses jogadores têm que se agarrar à equipa. É a equipa que os vai ajudar, dentro do próprio jogo, a subir o nível de rendimento deles, e assim que funciona com
os nossos jogadores e com todos os jogadores, e assim eles entendam que a nossa equipa suporte todos aqueles jogadores que possam estar em menor momento de forma, mas nada como trabalhar cada vez mais e melhor para voltar aos índices de confiança, de rendimento e desempenho, e aqui há muitos jogos, portanto há sempre forma de poder dar a volta e voltar em grande. E o Bruno, como disseste muito bem, chegou a meio da época, são sempre um momento difícil de se adaptar ao treino, à intensidade de treino, às novas exigências táticas do jogo, porque ele vinha de uma realidade diferente, uma forma de jogar diferente da nossa. A forma aqui de se defender dos adversários é completamente diferente na Europa. É um jogo, lá é uma marcação muito mais jornal, aqui é muito mais individual, e eu disse, tens de te adaptar a este contexto, e ele foi com muito trabalho e tem que continuar nesta senda de esperar por todas as oportunidades. Desta vez jogou, e quando jogar tenha que dar o melhor dele. É só isso que eu peço aos nossos jogadores. O Abel, ele faz esse trecho final da resposta dele falando uma coisa que eu sempre falo aqui: todas as equipes vão oscilar na temporada. Todas, 100% das equipes vão oscilar ao longo da temporada. Pode ser mais cedo, pode ser no meio, exatamente no meio, pode ser mais pro final da temporada, mas todas vão oscilar. E aí a importância que o Abel fala, de você ter um elenco consolidado, quando um não tá bem, o outro tá um pouco melhor, e se ninguém tá bem, o time como conjunto joga bem. Ele ressalta mais uma vez a questão do Tabata, do porquê que ele não deu tão certo no ano passado, porque ele chegou do futebol europeu, de uma outra realidade, onde a marcação ela é mais posicional, e aqui no Brasil é uma marcação mais individualizada, né? Mais individual, então teve essa dificuldade de adaptação. Hoje me parece ser um pouquinho mais ambientado. Em relação ao Endrick, essa é a resposta que eu estava perguntando, e essa é a última pergunta que a gente ouviu. Eu vou encerrar o podcast depois disso. Por que o Endrick não entrou? Cara, assim, quanto mais você ouve, é muito legal, cara. É muito legal você ouvir a parte tática, porque é o que a gente faz, às vezes a gente fica olhando e assim, o cara que é torcedor apenas, né? Torcedor, e eu também, eu olho o esporte, eu assisto o futebol às vezes muito com o olhar do torcedor, né? Eu fico olhando, cara, quando vai sair o gol, e às vezes eu faço as minhas observações táticas, né? Mas a gente sempre fica naquela, pô, será que o Endrick lá, com a velocidade dele, ele mudando de posição com o Dudu, será que não daria um trabalho para a defesa do São Bernardo, né? A gente fica pensando isso ao longo do jogo. Pô, com o Dudu, com o Rony, com o Endrick lá, três caras de muita velocidade, que é o que o próprio Abel fala do Endrick, né? Ele colocou o Navarro e não o Endrick, porque o Endrick é o cara mais agudo, um cara que mais da velocidade. A zaga do São Bernardo é uma zaga muito forte, aí você fica pensando, pô, mas por mais que a zaga dos caras sejam mais fortes, ela é mais forte, mas ela é mais lenta que os atacantes do Palmeiras. Então será que nessa brincadeira deles ficarem mudando de posição, de terem caras de serem agudos, de terem velocidade, será que os caras não conseguiram encontrar um espaço? E o Abel justifica, né? O Abel justifica, a gente coloca dois caras abertos, né? O Veiga abrindo um pouco mais para um lado, o Gabriel Menino abrindo um pouco mais pelo lado, e de centroavante e abrindo mais, né? Tem o Dudu também e o Tabata, e ele fala, e só o Rony no meio. Então, assim, com três zagueiros, se eu coloco o Rony e o Endrick, os dois ficam presos na marcação dos caras. Fica muito fácil, eles vão ter uma vantagem numérica. Então, o Endrick não faria uma boa partida. Você vê que a leitura do jogo, na sagacidade do Abel, ele estava falando aqui, o cara, ele tá fazendo isso para preservar o Endrick. Se ele coloca nesse jogo, o Endrick ia, de novo, ele ia fazer uma partida ruim, ele ia se queimar com ele mesmo, né? Não com a torcida, mas com ele mesmo. De se colocar, pô, não consegui fazer gol de novo. Então, o entendimento dele, né? Cara, não dá para colocar o Endrick nesse jogo, porque ele vai ficar preso na marcação. O Rony é o titular absoluto, né? É o cara gol, é o cara que vai fazer o gol num momento difícil, como de fato fez. Então, quando eu coloco o Rony, ele poderia ficar preso, como de fato algumas vezes ficou. São três caras para um jogador, mas você vê que é um desperdício, né? Então, assim, você coloca caras mais abertos, isso vai abrir a defesa dos caras, e nessa brincadeira, eu acho que foi nessa hora, acho não, eu tenho certeza que agora com essa leitura do Abel, foi nessa hora que quando o Gabriel Menino se infiltra ali pelo lado direito, faz o cruzamento, o cara sai para tentar fazer a cobertura, o combate não ia dar, mas ele sai para fazer a cobertura, para fechar o cruzamento, e o Rony recebe sozinho. Então, cara, você vê essa leitura tática, né? É um balanço muito delicado, e você vê que o Abel de fato estudou muito, né? O Abel e a sua equipe estudou muito o São Bernardo, né? Óbvio que eu falei, o São Bernardo também estudou o Palmeiras.
teve duas, três. Cara, o Everton tem que fazer duas, três grandes defesas. Mas o Alex Alves também teve que fazer mais o gol que o Palmeiras fez. Então, nesse duelo que para mim foi muito equilibrado, o Palmeiras foi mais bem sucedido, porque é um time que tem, de novo, tem mais camisa, né? Menos, eu acho que assim, menos pressão não, tem mais pressão porque é o titular, mas sabe lidar mais com essa pressão, né? O São Bernardo vinha de, pô, somos o melhor, a segunda melhor campanha. Assim, o Abel fala assim, os caras entram aqui sem responsabilidade, sem pressão. É longe disso, tá? O São Bernardo também, na minha opinião, tinha muita pressão. De, cara, vamos enfrentar o Palmeiras na casa deles. Óbvio que entra com menos pressão que o Palmeiras, né? Porque, se a gente tá jogando em casa, não pode perder em casa, né? Não pode ser eliminado em casa. Então tem uma pressão um pouco a mais. Mas o São Bernardo também tinha sua pressão de, cara, a gente é a segunda melhor campanha, né? A gente tem essa responsabilidade de manter o padrão de jogo. E eu acho que as duas equipes cumpriram, né? Mantiveram o seu padrão de jogo, as duas demonstraram as suas forças e as suas fragilidades, e o Palmeiras foi melhor, né? Então acho que com isso eu finalizo. Eu queria ouvir, justamente chegar nessa pergunta, que é para todo mundo entender do porquê que o Henrique não entrou, porque às vezes fica, pô, o Henrique não entrou, tá mal, né? Até a pergunta do repórter, o Tabata entrou porque a gente entende que ele entregou muito nos treinos. O fato do Henrique não ter entrado significa que ele não está entregando tantos nos treinos? Não, longe disso, o Abel falou. Não, ele está fazendo muito. Só que era um jogo que não era para ele, senão ele ficaria preso ali na marcação dos zagueiros do São Bernardo, que são altos e de muita imposição física. Ele não conseguiria cumprir, né, com o... Talvez ele cumprisse com a proposta tática de o Abel falar, cara, chama sempre dois marcadores para você, né? Talvez essa poderia ser uma possibilidade tática para o Henrique. Fica se mexendo lá, né? Sempre deixa um cara te marcando individual e o outro na cobertura, porque isso vai abrir espaço para o Rony. Então poderia pensar nessa possibilidade também, mas ele pensou em outra, né? E até a entrada do Navarro, né? Cara mais alto, mais corpo, mais força física, para um jogo de bola parada como tem o São Bernardo, talvez fosse uma opção mais viável, né? Uma opção mais racional, né? Que poderia ter colocado o Henrique. Mas, cara, e até como foi se desenhando o jogo, né? Acho que não é jogo para ele. E eu entendo o Abel, concordo com o Abel, não era jogo pro Henrique dessa vez. Mas eu acho que o Henrique também ele vai perder a titularidade. Eu acho que vai perder a titularidade. Eu acho que se o Tabata conseguir manter esse nível de atuação, eu acho que ele vai passar a ser o titular. Porque, como eu falei, o Abel gosta de jogar. Eu acho que o Abel ele não vai ser, obviamente, um titular fixo, né? Vai ter jogos em que talvez o Henrique volte à titularidade, talvez o Giovani entre como titular, mas ele gosta desse tipo de jogo, né? Com dois meias mais de criação, até porque um pode fazer uma contenção melhor também, voltar para ajudar ali, fazer. O Gabriel Menino gosta de sair muito, né? E tem um Zé Rafael, mas tem por exemplo, um Bruno Tabata que pode fazer essa recomposição e fazer a cobertura para o Gabriel Menino. Eu acho que é uma possibilidade. Por isso que eu acho que essa vai ser uma ideia que o Abel vai explorar mais. E se o Tabata conseguir manter esse nível de atuação, eu acho que ele vai assumir a titularidade e o Henrique vai entrar no segundo tempo da mesma forma como foi ano passado, para se divertir, para fazer a festa com a torcida, né? E ser feliz, cara, e jogar o futebol feliz, que é o que ele tem que jogar agora, né? Ele não tem que ser o protagonista. Ele tem que ser o cara o cara que o torcedor é o xodó do torcedor. Pô, entrou o Henrique. Agora todo mundo joga pro Henrique, né? Eu acho que é isso que o Abel tinha que fazer. Pô, tá ganhando o jogo, de repente tá 2-0, cara, vou meter o Henrique. Na hora que o Henrique entrar, tem que todo mundo jogar pro menino. Todo mundo joga para ele. Ele não vai voltar, se vocês voltam para fazer brincadeiras à parte. Pro Abel, todo mundo tem que cumprir uma função tática. Mas nessa de, cara, busca o garoto, né? Abre espaço, chama o Rony, chama a marcação, abre espaço pro Henrique. Tabata, faz o passe para ele, né? Encontra ele livre na área. Ele vai se mexer para aparecer livre e deixa ele ser feliz. E deixa ele correr. E deixa ele chamar a marcação. Então, acho que essa é a ideia mais saudável, tá? Eu acho que ele pode ser titular em alguns jogos, mas é muita responsabilidade. Eu nem acho que ele tenha que ter essa responsabilidade. Eu só acho que ele tem que jogar o máximo de jogos possíveis. Isso sim. Especialmente no Allianz Parque, que é para o torcedor curtir, porque ele tem data para se despedir do Palmeiras. Então, para o torcedor curtir esse tempo que ele ainda vai ficar no Palmeiras, né? Então, todos os jogos no Allianz Parque, pelo menos
no segundo tempo ou mais no final do jogo, eu acho que é jogo pro Endrick, né? Para ele entrar, para ele se divertir, pra galera, pra torcida fazer uma grande festa com ele, tá? É isso, gente. Eu vou fechar por hoje. Coletiva do Abel Ferreira. Tem muito mais coletiva pela frente, então fica o meu convite aberto para vocês. Entra lá, TV Palmeiras Fã, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar, veja, assista a coletiva na íntegra, né? O 100% que vai ser perguntado pro Abel e na velocidade normal, né? Porque a gente ouve aqui um pouco acelerado para tentar ouvir muito, mas como a gente fala muito também, acaba não dando para ouvir a coletiva inteira, né? Já seria difícil se eu falasse pouco. Como falo muito, fica impossível, tá? Jogos de domingo: Corinthians e Ituano, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, no Carioca, Volta Redonda e Fluminense, Campeonato Mineiro, Patrocinense Democrata, Atlético Clube e Atlético Mineiro, tá? A gente vai acompanhar a rodada de domingo e amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais sobre esses jogos, né? Os classificados nesses jogos. Finalizo por hoje. Valeu demais para todo mundo. Ótimo final de semana, ótimo domingo, né? Curtam os jogos, o seu time de coração. E amanhã a gente está de volta. Forte abraço e até amanhã. Tchau.